todos, aqui quem fala é o Ricardo Souza, retomando a série dos fundamentos do marxismo. Vamos trabalhar sobre a crítica da economia política. Dá o joinha aqui no canal, se inscreve no canal, coloca as críticas, coloca dúvidas nos comentários, vamos construir um debate rico para enfrentar esse cenário político, enfrentar o governo Bolsonaro, enfrentar reformas e retiradas de direitos. Então hoje a gente vai debater sobre a crítica da economia política. O vídeo obviamente é uma introdução, ao tema, vai ser um tema recorrente nesse canal, sobre exploração capitalista, sobre a economia capitalista, teoria das crises, reformas neoliberais, vão ser temas aí amplamente debatidos nesse canal. Então, assim como Marx se incorpora, se apropria criticamente da dialética hegeliana e constrói o pensamento, o materialismo histórico dialético à sua maneira, o Marx também incorpora criticamente a economia política clássica, de Adam Smith e David Ricardo, que trazem a visão clássica tradicional da economia, que formam um pensamento liberal tal como conhecemos hoje, como a gente vê na grande mídia, nos grandes jornais do pensamento econômico, e uma forma ilusória de apresentar a sociedade capitalista, em que aqueles que enriqueceram prosperaram pelo esforço, pelo trabalho, e ao longo da história isso não se comprova, porque 99% da população do Brasil, do mundo, da onde nós quisermos, precisa despender energia, suar a camisa, vender sua força de trabalho para sobreviver. Todo mundo. Podemos falar do trabalhador formal, do trabalhador informal, do servidor público, do terceirizado, do motorista de Uber, do entregador da iFood, do dono de um pequeno negócio, do chamado empreendedor. Todos esses precisam vender sua força de trabalho, produzir mercadorias, produtos e serviços para fazer jus a um salário. E o que é o salário? É a tradução monetária do valor de uma certa mercadoria, em especial que Marx identifica que é a força de trabalho. Não o trabalho, a força de trabalho, o tempo de trabalho, a capacidade laboral do trabalhador de vender sua força de trabalho, que é o que produz de fato o valor, a riqueza no modo de produção capitalista. Porque eu falei dos 99%, porque tem um grupo muito pequeno, menos de 1%, que concentra a riqueza, o poder, as terras, os bancos, as indústrias, as empresas, os minérios, o mercado de ações, todos os meios chamados meios de produção, que permite a produção de riqueza, a produção material e o desenvolvimento da sociedade. Desde as suas formas mais primitivas, a sociedade humana foi passando por várias organizações sociais, estruturas sociais, conforme se desenvolvem as forças produtivas, os meios de produção e a força de trabalho. À medida que a civilização humana se desenvolve e as formas de produção, desde lá dos paus e pedras na pré-história, desde o arado da agricultura mais antiga, até o desenvolvimento da grande indústria, da alta tecnologia, das formas modernas de tecnologia, foi se mudando os modos de produção e se desenvolvendo. A humanidade passou por vários modos de produção, do comunismo primitivo, o modo de produção asiático, do Egito, da China, das sociedades incas e astecas. Podemos falar também do modo de produção escravista, que da Grécia e da Roma Antiga, que originou a chamada civilização ocidental, o modo de produção feudal que foi predominante ao longo da Idade Média e o modo de produção capitalista, que passou por uma longa transição de séculos, desde a colonização das Américas, desde o cercamento das terras dos camponeses, e assim foi se ocorrendo a chamada acumulação primitiva de capital, que foi com a violência, foi com a extração do ouro e da prata das Américas, foi cerceando os camponeses da terra e cerceando dos meios de produção. E ao cercear os meios de produção, poucas famílias se adonam da terra, se adonam dos minérios, se adonam das fábricas que começam a crescer. Nesse período ocorre a separação entre o meio de produção e aquele que exerce a força de trabalho. Aí o capitalista contrata os trabalhadores e as trabalhadoras para vender a sua força de trabalho. E mediante a isso, a forma monetária de expressar a força de trabalho
são os salários. Os salários têm que pagar os bens e os serviços que teoricamente permitem a sobrevivência da trabalhadora, do trabalhador e sua família. Digo teoricamente porque há graus desiguais de exploração capitalista. Então, aquele que se considera na classe média, aquele que se considera como um trabalhador autônomo, também é explorado em variado grau. Há um processo de exploração capitalista. Óbvio que ela não é homogênea ao longo da história, ao longo dos países, dos territórios, não é homogênea entre homens e mulheres, não é homogênea entre a população negra, a população indígena, a população branca, ela não é homogênea entre as diferentes sociedades dentro do capitalismo, que ele é mundial, é um sistema que oprime e explora no mundo todo de forma desigual e combinada. E nesse sentido, o modo de produção capitalista, para se desenvolver, precisa investir cada vez mais nos meios de produção e na força de trabalho, aplicando cada vez mais recurso na técnica, na tecnologia, no seu desenvolvimento. E à medida que se coletiviza o trabalho, se concentra, se privatiza em cada vez menos mão o lucro. A sociedade se desenvolve. De fato, até meados do século XIX e XX, a sociedade havia sofrido de problemas de escassez de alimento, escassez de recursos básicos. E o desenvolvimento industrial capitalista libertou a humanidade disso. Isso Marx reconheceu, mas com um gravíssimo custo. Além dessa concentração da renda e da riqueza, essa concentração da renda e da riqueza, ela ocorre às custas de milhões de trabalhadoras e trabalhadores que dedicam o seu suor, que vendem sua força de trabalho para sobreviver e são explorados, porque parte do tempo que é dedicado ao trabalho não é inteiramente remunerado. Uma parte do tempo de trabalho do trabalhador e da trabalhadora se traduz no seu salário, e uma parte excedente do tempo de trabalho produz a mais-valia, que é o lucro que o capitalista ofere, que o capitalista obtém da produção e da circulação das mercadorias, dos bens e dos serviços. Assim, a classe dominante vai acumulando cada vez mais capital, e à medida em que há um avanço dos meios de produção, da capacidade técnica da produção, há também um incremento técnico da produção que vai substituindo a força de trabalho. Então, há uma contradição gritante em que se é o trabalho humano que gera valor e cada vez mais vai se automatizando, vai se maquinizando a produção, não há um incremento de novo valor. E criamos um ambiente de desemprego, há um desemprego estrutural dentro do modo de produção capitalista. Claro que ele é cíclico em determinados períodos, e ele é proposital ao sistema capitalista, porque como dentro do capitalismo tudo é mercadoria, inclusive a força de trabalho é mercadoria, e ela é regida pelas leis da oferta e da procura, quando há uma procura grande de trabalhadores que aumentam a oferta da força de trabalho no mercado de trabalho, como eles mesmos dizem, isso reduz a média dos salários e permite aos patrões, aos capitalistas, pagar salários ainda mais baixos. Então é estrutural para o capitalismo acumular capital, desenvolver sua produção independente, mesmo que isso gere demissões, e o desemprego estrutural, a desigualdade, o pauperismo, o crescimento da pobreza são funcionais, fazem parte do funcionamento normal e convencional do capitalismo. E no seu funcionamento normal, convencional, também surgem as crises econômicas. Elas são cíclicas e estruturais, porque o capitalismo precisa aumentar cada vez mais sua produção, sua competitividade, para sobreviver enquanto capitalista. E aí há uma necessidade de produzir cada vez mais bens, serviços supérfluos. Aí entra a grande mídia, entra o fetiche do consumo, de cada vez criar mais e mais consumo, mas vai chegar um ponto em que a produção capitalista é maior do que a necessidade social de produzir sapato, de produzir celular, computador, televisão, o que vocês quiserem. Então, diante desse quadro, o capitalismo ele tem a sua lei, da lei do valor. O valor advém da força de trabalho, e que a força de trabalho produz toda e qualquer riqueza dentro do capitalismo, e aqueles que são os ricos, são os burgueses, os capitalistas, extraem nas suas diferentes atividades a mais-valia extraída da força de trabalho, da trabalhadora e do trabalhador. E a lei de acumulação capitalista
leva inexoravelmente a continuar acumulando, investindo na produção, contratar mais força de trabalho, contratar mais tecnologia, mais instalações para produzir cada vez mais, colocando em uma tendência ao desemprego estrutural, uma tendência à queda da taxa de lucro e uma tendência inexorável à crise. Esse vídeo aí vai ser uma introdução, vamos aprofundar todos esses temas. Tem indicações de leitura, né? O Capital do Marx é a obra mais importante nesse sentido. Alguns autores trazem resumos do Capital, que são muito importantes, são muito amigáveis, né, para seguir o estudo da obra marxista e da crítica, né, à economia política. Eu cito em especial David Harvey e o Zé Paulo Neto. Vamos deixar dicas aí nos comentários, vou deixar aí na descrição do vídeo. Perguntas, críticas, fiquem à vontade de trazer nos comentários. Obrigado a todos e todas que assistiram até aqui.